Fala pessoal, Raul 9000 aqui na área, mais uma vez, e este é o último programa deste ano. Hoje é dia 30, talvez você esteja assistindo isso só no dia 1º, no dia 2, depende, né, se você é membro ou não. O membro vai assistir um pouquinho antes. Como eu tinha prometido, é um vídeo para iniciantes, para você começar o seu ano, né, já pensando em fazer seus investimentos na Bolsa de Valores, começar do começo, né, começar do jeito certo, com o pé direito. Então, pessoal, eu fiz uma apresentaçãozinha aqui, eu sempre estou fazendo um vídeo aqui de conteúdo relativamente avançado, né, imagina o cara que cai aqui de paraquedas, chega aqui e vê um monte de linha de código, robô, banda de não sei o que, canal de não sei o que, gradiente linear, gradiente harmônico e fala, porra, cara, não sei nem como comprar uma ação, como é que eu vou chegar nesse ponto aí? Então calma. Esse vídeo aqui é para você, né, que nunca investiu ou que só investiu em poupança, não sabe nem por onde começar. Eu vou falar para vocês aqui a visão sobre investimentos do meu ponto de vista. Ah, Rodolfo, mas quem é você para falar? Eu sou só mais um doido da internet aí falando besteira. Mas, né, quem me conhece aí ou quem não conhece e tiver paciência de acompanhar vai ver que tem um pouquinho de inteligência por trás disso, não é só baboseira não. Os conceitos são meio ortodoxos, talvez conservadores para muitos, e aí vocês vão me perguntar, pô, você tá fazendo day trade e ao mesmo tempo tá falando para fazer buy and hold e não vender nunca. É por aí. Então, assim, não se assustem com os conceitos que eu vou falar aqui. Você, né, que é experiente ou se acha experiente, enfim, acha que não tem mais nada para aprender, confia aí. Quem sabe tem alguma coisa que eu vou falar que você, putz, eu não tinha pensado por esse lado. Pode ser que tenha alguma coisa aqui que seja interessante pra você também. A galera aí que já conhece o canal, assiste até o final aí, manda o joinha, curte, compartilha e etc. Mas bora lá, né? Não vou me enrolar muito aqui não, senão o pessoal já deixa o vídeo logo agora. Eu vou começar aqui a apresentação. A ideia é falar sobre investimento para iniciantes, né? Por onde começar. Conceito simples, né? E algumas regras básicas para você começar do jeito certo, né? No mundo dos investimentos. Eu já falei para vocês que a ideia é que a gente tenha um conteúdo bem variado por aqui. Então, vamos lá. Vamos pro segundo slide. Primeira coisa que você tem que se perguntar é o seguinte: você tá pronto para começar a investir? Muita gente acha que tá. E aí eu não tô falando de ter dinheiro, né? Ter dinheiro ou não. Você realmente está numa situação favorável para que você não perca dinheiro em vez de ganhar. E esse ganhar é relativo, porque a maioria dos investimentos eles existem para preservar o que você já tem, não necessariamente ganhar. O que é uma coisa que a galera confunde, né? Pessoal, renda fixa, eu vou lucrar tanto. Cara, calma aí. A renda fixa não tá aí necessariamente para te dar lucro, né? Ela tá aí para preservar o seu capital. Renda variável já é outra coisa. Eu elenquei aqui 3 conceitos, certo? O primeiro deles é a reserva de emergência. Não adianta você se meter a besta, fazer investimento se você não tem sua reserva de emergência. Sem ela, o que vai acontecer? O dia que você precisar de dinheiro, você vai vender no fundo e depois vai voltar a comprar no topo. Ou seja, você vai perder dinheiro. Ah, Rodolfo, mas renda fixa não tem problema. De fato, se você investir no Tesouro Selic e somente ele, beleza, não tem problema. Só tem um detalhe: o Tesouro Selic não tem liquidez. Como? Quer dizer, não é que não tem, ele tem, é óbvio, mas não é a mesma liquidez, por exemplo, de poupança, do dinheiro no bolso, né, do dinheiro na conta corrente. Ah, então você tá falando para deixar o dinheiro na poupança? Tô, reserva de emergência, cara, vai ser lá, é o lugar, certo? Começa pela sua reserva de emergência, que é para você poder colocar na renda variável, principalmente aquele dinheiro que você vai poder deixar quieto lá. Porque, mais uma vez, se você não tem reserva de emergência, a hora que você precisar de dinheiro sempre é a pior hora para você resgatar. Você vai resgatar e aí você vai ter que se desfazer, né, ou assumir um prejuízo que você não queria. Outro detalhe importante, eu diria que esse aqui é complicado. Tem muitos questionamentos e tem gente que vai dizer o contrário. É o conceito de zero dívida. Não adianta investir se você tem dívida. Ah, Rodolfo, mas eu fiz o financiamento do meu apartamento, do meu carro, onde a taxa de juros é 0,0 não, mas 0,9, por exemplo, ou 0,7, né? O pessoal conseguia pegar financiamento de apartamento a 0,7. E se eu pegar esse dinheiro e investir, eu vou ganhar 0,93, que é o que a Selic está pagando hoje no mês, se não me engano, sem considerar imposto de renda, né? Porque se você botar é menos do que isso. E, ou seja, supostamente você deixa o dinheiro aplicado, do rendimento você paga o seu aluguel. Só tem um pequeno detalhe, e vai ter um dia que eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Os financiamentos de longo prazo, eles são corrigidos muitas vezes pela TR. Ah, mas a TR é zero. Não, senhor. A TR era zero quando o juros estava abaixo, acho que de 8%, se não me engano, alguma coisa assim. Os juros onde ele chegou, tinha TR, e a TR fazia diferença. E imagina se a gente tem, sei lá, por alguma razão, uma inflação, uma hiperinflação do dia para a noite. Cara, você vai perder tudo que você pagou e ainda vai sair devendo. Sem falar que você vai perder o teu bem, né? Seja móvel ou imóvel. Então, cara, papo de vendedor, né? Papo de vendedor de banco, que você vai fazer o financiamento e aquele dinheiro ali é o mesmo que você gastaria se estivesse pagando um aluguel, por exemplo. Pode até ser. O problema é o risco associado. E olhe,
tem risco, cara, tem risco sim. Então, pensa em zerar suas dívidas, principalmente aquelas dívidas de rotativo, de cartão de crédito, né, de cheque especial. Cara, isso aí nem pensar. Se você tem isso aí, cara, você não tem vida, né? Você é um escravo do sistema. E conhecimento, né? Deixa eu tirar minha face aqui, ó. Não adianta você investir naquilo que você não conhece. Por quê? Porque você vai se arrepender em algum momento, ou vai pagar mais caro do que devia, ou vai vender no fundo, como sempre, né? Você precisa estudar antes de começar a aplicar, beleza? Então bora pro próximo aqui. Quanto eu preciso para começar, certo? Isso aqui é a pergunta de todo mundo. Às vezes o cara ganha o salário mínimo, às vezes nem o salário mínimo o cara ganha, né? Às vezes o cara ganha realmente, o dia a dia ali só para subsistência. Cara, não vou dizer que não dá, tá? Porque depende muito de quanto você gasta, né? Se você ganha menos do que um salário mínimo, e quando eu comecei a trabalhar eu ganhava menos que o salário mínimo. Por quê? Porque eu era professor e eu não chegava a ganhar nenhum salário, sabe? Só que meu custo era muito baixo. Eu morava com meus pais, né? Na época meus pais ainda estavam empregados e eu não tinha com que gastar o dinheiro. Então eu recebia lá um dinheirinho, tudo que eu recebia, cara, eu podia guardar se eu quisesse, né? Obviamente que eu não fazia isso, eu gastava com algumas coisas, né? Ajudava aqui, uma coisa ali, dava pra colocar o dinheiro em algum lugar. Então, cara, hoje eu diria que com R$100 você já consegue montar uma diversificação, pelo menos pra experimentar. Você tá louco, Rodolfo? R$100 de diversificação? Cara, não entenda isso como investimento. Entenda como, eu preciso gastar R$100 como parte do meu processo de aprendizado. Isso vai envolver você abrir uma conta na corretora, que é de graça. Vai envolver, por exemplo, você consegue comprar ação até de R$5. E ação, ok. Tem ação de R$5, ok. Eu posso até falar daqui a pouco uma. Vou dizer algumas ações. Dá para comprar fundo imobiliário. Hoje em dia tem uma tendência dos fundos imobiliários de reduzir o valor das cotas, né? Eles fazem um split. O que eles fazem? Eles aumentam a quantidade de cotas disponíveis, no caso, né? E reduzem o valor deles. Um exemplo recente, que é um fundo até interessante, é o KNSC. O KNSC custava, acho que era R$80, R$100. Agora você consegue comprar 10, 8, R$10. Eu não lembro agora porque eu tenho evitado olhar o preço das coisas, porque eu vou achar que tá tudo alto e aí eu vou querer começar a vender, mas eu não vendo. Dá para começar com pouco, né? Mas entenda que esse pouco é para aprendizado. Então, assim, ó, com R$100 você já vai conseguir comprar algumas coisas, inclusive tesouro direto. Dá para comprar tesouro direto com R$100. Então dá para você fazer, sei lá, 30%, não sei se 30 exatamente, mas 30% renda fixa, e aí pega o restante, aí divide aí em tesouro direto e ação. Acho que comprar stocks e REITs, né, que são investimentos no exterior, aí já não. Aí acho que já vale segurar um pouquinho mais, porque não compensa você mandar só R$100 lá pra fora, sabe? Ou 50, não compensa. Nem dá pra comprar quase nada, sabe? E assim, como eu disse, né, não tem um valor fixo pra você começar, né? O importante é que você só compre, né, só invista naquilo que você tem conhecimento, e pode ser até mesmo a poupança. Eu só entendo como a poupança funciona, porque eu sei que ela é aniversário, rende de mês a mês, e vale, né, tá valendo. Só que a poupança é mais simples, né? Vamos dar o próximo passo. É para isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês hoje, né? E outra, às vezes você vai pensar, putz, cara, eu vou comprar esse fundo imobiliário aqui e vai me dar 8 centavos. Cara, de grão em grão, a galinha enche o papo. Tá, hoje é 8 centavos, o mês que vem é 16, daqui a pouco é R$1, daqui a pouco são R$8, e R$8 você já compra outra cota, e aí o negócio começa a crescer. Só que é óbvio, você não vai estar comprando só R$10 por mês, né? Que seja R$100 por mês. O importante é começar naquilo que você entende, beleza? Aqui a gente já tem algumas coisas mais polêmicas, né? Onde é que você faz seus investimentos? Geralmente são nos bancos ou nas corretoras. E quando eu falo banco, é desde o banco grandão até o banco pequenininho entre aspas, né? Porque hoje a gente tem esses bancos digitais que já dão um grau, né? Quando você pega lá o roxinho, o laranjinha, esses caras aí, né, não são banquinhos, são bancões. Mas particularmente, né, eu ainda sou um fã dos bancões, né? Eu concentro os meus investimentos basicamente em um banco e duas corretoras. Já andei por terrenos. Eu já andei por terrenos meio bizarros de ter conta em 5 corretoras. Não que eu não tenha ainda, porque eu não fechei as contas, mas tipo, se tinha um negócio aqui, outro acolá, e cara, uma zona. Para imposto de renda, uma dor de cabeça violenta. Então, cara, simplificar, certo? Hoje eu tô num movimento de migração. Eu só não migrei tudo ainda, cara, porque o processo de você transferir ativo é meio chato. Quando a B3 lançar a transferência eletrônica, que pelo menos para mim não tá disponível ainda, aí eu vou migrar tudo pro bancão e ser feliz por lá, sabe? O que é que você precisa saber, né? Hoje em dia você consegue investir por diversos meios, né? Geralmente o pessoal por aplicativo, né? A geração mais recente faz isso. Eu particularmente gosto de usar o Profit, né? Vocês sabem disso. Mas dá para usar home broker, porque o que a gente está falando aqui é de buy and hold, ou positioning no melhor cenário, né? No melhor caso, na verdade. E aí, cara, o home broker resolve. Você vai uma vez por mês lá, vai comprar o que precisa. Tem uma conta que eu gerencio separada, que é uma carteira que algum dia eu vou abrir aqui para vocês. Nessa carteira eu só uso o home banking. Tá na Clear essa carteira. Eu vou mostrar para vocês que é uma carteira que todo mês eu coloco R$100 lá. E esses R$100, a coisa de 1 ano e meio, eu acho 2 anos e meio, já tá bem relevante, sabe? E é muito legal. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês. Aí assim, né? O que é que você tem que levar em consideração?
questão do custo, mas hoje em dia praticamente toda corretora vai te dar taxa zero para comprar, taxa zero de custódia. Quem vai te cobrar alguma coisa é a B3, né? Ela sempre vai te cobrar ali os emolumentos e a taxa de registro, isso não tem como fugir, mas as corretoras hoje em dia elas não cobram para você fazer operações. Vai ter uma ou outra que vai querer cobrar, mas aí você, né, dá uma olhadinha. Ah, Rodolfo, você recomenda alguma corretora? Cara, eu recomendo a corretora do seu banco, né, do seu banco. Mas, não, Rodolfo, eu quero ser doidão, eu quero fazer, nem doidão é uma palavra forte, mas assim, eu quero me desprender do meu banco, eu quero ir para uma corretora. Cara, para esse tipo de coisa aqui, eu diria que a Clear, a XP, são as duas que eu mais utilizo, tem a própria Orama também, mas assim, fora esses aí, cara, porque a XP, a Rico e a Clear é praticamente a mesma coisa, só que em termos de interface, de acompanhamento, etc., a XP é melhor. Só que a XP você vai ter o inconveniente da galera ficar te jogando produto. A XP, por exemplo, quando você vai comprar título público, se você não prestar atenção, você pode ser induzido a comprar no mercado secundário, que não é legal. Não compre título do mercado secundário, a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo. O assessor vai te empurrar debenture, vai te empurrar LCI, LCA, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então assim, corretora você vai ter esse pepino. Então você tem que realmente saber mais ainda do que você está fazendo se você for para o caminho das corretoras. Porém, em teoria, em termos de plataforma, de acompanhamento, as corretoras fazem um trabalho melhor. Mas se você pegar, por exemplo, o Ion, né, que é a corretora do Itaú, vamos dizer assim, eles estão fazendo um trabalho massa, sabe? Não deixa de ser uma corretora, mas tem o selozinho lá do Itaú por trás. É importante que você escolha uma que te dê facilidade, né? Essa facilidade vai estar, por exemplo, eu consigo acessar do celular, eu consigo acessar do meu browser, eu consigo, sabe, com 2, 3 cliques fazer o que eu preciso, é estável, eu consigo acessar a hora que eu quiser, enfim, isso é importante. E por último, a questão do atendimento. Caras, para positioning, eu diria que atendimento é indiferente, certo? Para buy and hold, porque você vai comprar uma vez por mês e vai esquecer. De repente não ter atendimento é até melhor, que a galera não vai te empurrar as coisas. Ter um assessor, uma pessoa para ligar, para tirar uma dúvida. Por exemplo, depois que você começa a investir em ações, em fundos imobiliários, é muito recorrente você receber oferta primária, né, subscrição. Para você subscrever, às vezes por um valor interessante, razoável, você vai querer fazer a subscrição daquele ativo. E aí, cara, a subscrição, geralmente você tem 3 opções. Se você escolher a opção errada, pode acontecer você não conseguir fazer a subscrição. Aí é legal ter um cara para, por exemplo, te explicar como é que funciona a subscrição, né? Ou, por exemplo, não estou conseguindo comprar Canip. Por que eu não estou conseguindo comprar Canip? Não, porque é investimento para investidor qualificado. Enfim, é legal você ir para uma corretora onde você tem um atendimento. Hoje, né, quem tem atendimento muito bom que eu conheço, a XP e o Itaú. O Itaú através da Ion. Um abração, Jorge. O Jorge é o meu assessor de investimento. É um cara top, eu ligo para ele me atende. Quando eu quero tirar alguma dúvida, eu estou precisando fazer alguma coisa, ele me ajuda. Então, é bom pensar por aí, sabe? A Clear, o atendimento deles é via chat. A não ser que você realmente tenha um valor grande lá e faça muita operação e você vai conseguir. Talvez a Rico, a Orama tem um atendimento ok também. Enfim, é isso, sobre corretoras. E, cara, abrir uma conta em corretora é super simples hoje em dia. Ele vai te pedir talvez um outro documento. Hoje em dia as corretoras estão todas utilizando identificador facial, né? Então não vai ter muito BO não para você abrir conta, beleza? Perfil e objetivos. Eu já fiz um vídeo só sobre perfil de investimento. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque é um papo chato, né? Mas questão dos objetivos. Porque os objetivos vão fazer diferença no teu investimento. Esse cara, sim, extremamente relevante, né? Então, entender o seu perfil de investidor, né, junto com seus objetivos, ele vai facilitar e vai fazer com que você aloque no local correto, né? Em lugares onde você vai tirar quando você precisa tirar, de fato, sem perder, né? Sem perder dinheiro, porque a galera, eu vou colocar tudo na renda variável, vou comprar só ação, fundo imobiliário e etc. Cara, se você pretende, por exemplo, comprar um carro, um bem imóvel, o ano que vem, cara, esse dinheiro não é para renda variável. Não faça isso, é burrice. Porque pode acontecer alguma coisa daqui para lá e tá valendo 50% do que você colocou hoje. Você vai comprar só as rodas do carro, entendeu? Então, tem que ter noção, certo? Então, assim, seja você conservador, seja você moderado, seja você arrojado, seus objetivos é que vão definir onde é que você precisa aportar. Então, por exemplo, quando você tem metas, e essas metas têm datas, seja daqui 4, 5, o ano que vem, daqui 10 anos, tudo que tem data e que você sabe, eu vou usar esse dinheiro aqui para fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, eu vou usar esse dinheiro aqui para comprar um carro, eu vou usar esse dinheiro aqui para comprar um apartamento, eu vou usar esse dinheiro aqui para fazer uma cirurgia plástica. Isso são datas. Então, cara, essa grana não deve ir para renda variável. Aí entendam uma coisa, e algumas pessoas vão esculhambar por conta disso que eu vou falar. Título pré-fixado, título IPCA que tem a parte pré-fixada, qualquer título que tenha uma parte pré-fixada, entenda como renda variável, certo? Eu sempre prometo que eu vou fazer vídeo aqui, mas se eu mostrar para vocês a minha coleção de títulos públicos do Tesouro Direto, vocês vão ver que tem vários dele que eu estou perdendo dinheiro e não é pouco.
Por quê? Porque eu comprei título quando a Selic estava a 3%. Esse cara aí é prejuízo. Então, entendam esses caras como renda variável, beleza? Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Mas assim, metas com datas. Então, por exemplo, eu preciso de uma grana para pagar antecipado a escola ou a faculdade do meu filho ano que vem. Tesouro Selic. Vai lá no Selic, coloca lá, bum. Eu quero comprar um apartamento daqui 5 anos. Ah, se você tem um IPCA mais alguma coisa daqui 5 anos, que eu acho que não tem, o menor que tem deve ser 2030, você pode colocar lá. Mas é uma coisa de longuíssimo prazo. O que eu faço? Grana que eu não sei quando vou precisar, ou melhor, que eu acho que eu não vou precisar nunca mais, eu coloco tudo no IPCA 2045, que é o mais longe que tem. Ah, Rodolfo, hoje tem um renda a mais. Ah, Rodolfo, hoje tem um renda a mais. Hoje tem um monte de coisa e que você poderia estar utilizando. Cara, é novidade. Novidade eu tenho medo. Tenho medo de novidade. Então eu deixo essas coisas no canto delas e eu não me meto a besta de mexer nesses caras aí, certo? Então assim, ó, para aposentadoria, beleza. Na minha concepção é onde entra a renda variável. Não 100% dela, porque vocês sabem que eu tenho o meu perfil especulador ali, mas quando eu penso em aposentadoria, o dinheiro que eu posso investir a perder de vista, né? Eu vou para onde? Para renda variável e IPCA+. Então eu coloco tudo nesses caras. Como é que escolhe ações? Eu vou falar para vocês mais ou menos como é que eu faço, certo? E se você compra ações para o longo prazo, não adianta ficar enlouquecendo, olhando cotação todo dia, porque você vai vender no fundo em pânico quando tiver, Deus me livre, a próxima Covid, entendeu? Mas se você olhar, você sabe, caiu 50% do dia para a noite. A galera que só tinha aquele dinheiro vendeu, porque falou, pô, onde é que é o fundo disso aqui, sabe? E aí, cara, depois de 2 meses já tava começando a subir de novo e, cara, vender no fundo é desastre. Então você não pode, dinheiro que você bota em renda variável, você não pode contar com ele, né? Esquece que você tem aquela grana lá. Ah, Rodolfo, mas essa tua teoria é muito retrógrada, muito conservadora. Cara, eu tô falando que pra mim funciona, o que melhor funciona, e que se você pegar lá aqueles caras grandões lá, seja o cara que tá na moda agora, o Barsi, pegar o Buffett, pegar o Peter Lynch, esses nomes grandes, né? Esses caras é tudo assim, cara, eles compram e esquece. Compram e esquece que tem. E aí a grana da especulação, né? Que tudo você tá falando pra gente comprar e não vender, mas você faz especulação, cara, eu faço, né? E para mim, ativos de especulação é futuro, futuros, criptomoedas, uma outra ação, às vezes eu vou ali e tento fazer alguma coisa com opções, estratégia com opções eu gosto bastante, mas tudo que eu faço, eu já falei para vocês, coloca em risco praticamente zero, né, do que eu tenho como patrimônio. Ah, teu patrimônio poderia estar rendendo mais, poderia estar crescendo mais? Talvez sim, mas eu tenho o famoso verme, né, da especulação, e é uma coisa que eu gosto, eu me divirto, né, me faz aqui trazer ideia para vocês, que eu sei que muita gente também se diverte, mas eu preciso falar para vocês, caras, isso não vai deixar ninguém rico, porque é praticamente como jogar na loteria, né, só que a diferença é que na loteria, você faz aquela aposta ali e morreu, né, aqui, cara, você às vezes pode sair devendo e se quebrar, então, vamos por partes aqui. Então assim, falando de renda fixa, né, renda fixa é tido como o porto seguro da galera, né, vocês, como eu já falei, não é tão seguro assim, só é seguro se você deixar até o vencimento, né? Porque se você comprar títulos pré-fixados e a taxa de juros varia, esses títulos variam também. E assim, cara, eu não entendo que renda fixa é uma forma de você fazer dinheiro. Renda fixa é uma forma de você preservar o seu capital, beleza? Vamos entender isso, importante entender isso. Ah, Rodolfo, mas a Selic hoje tá 11,75, se não me engano, e a inflação tá 5. Mas teve uma época que tava, né? A Selic tava 2, a inflação tava 8. Então, cara, né, vamos entender dessa forma que é melhor. Ou seja, né, a forma de você evitar que seu dinheiro desvalorize, né? E se der sorte, dá pra ganhar um pouquinho. Eu divido nessas 3 categorias: Tesouro Direto, LCI, LCA e fundos de investimento, beleza? Fundos de investimento é normalmente por onde todo mundo começa. Eu também. Eu ainda tenho dinheiro em fundo de investimento, mas hoje eu entendo como a maior burrice que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque você está dando dinheiro pro gestor. Rende, mesma coisa que renderia em outros lugares, a diferença é que você paga uma taxa por isso. Ah, Rodolfo, então por que você não tira tudo dos fundos de investimento? Cara, porque cada vez mais eles representam menos, né, no meu volume total de patrimônio, e porque eles já estão tudo naquela faixazinha do 15% de imposto de renda, então, sabe, vou deixar lá, não vou vender, vou deixar lá. Tem um ou outro que no máximo eu vou lá, geralmente fundo de ação, né? Fundo de ação que eu tenho, um outro multimercado, eu vou lá e vou resgatando aos pouquinhos, né? De vez em quando eu vou lá, tiro um pouquinho e aí aloco em outros lugares. Tesouro Direto, já falei um pouco para vocês, o Tesouro Direto, ele se classifica... Hoje eles inventaram um monte de coisa, agora tem até um negócio que é como se fosse um crowdfunding de Tesouro Direto, sei lá, coletivo, nem olhei, porque como diz o Baster, é bullshit, né? Tem o Renda Mais, que eu acho que é o que os caras estão fazendo para
acabar com o INSS algum dia, porque o INSS está quebrado, né? A diferença é que está quebrado, mas ainda está cavando o poço. E daqui a alguns anos, se você é novo, se você é jovem principalmente, daqui a uns anos vai quebrar de vez e esquece a aposentadoria, né? Aposentadoria sou idiota. Sou idiota que eu digo é você cuidando do seu dinheiro, né? Então, o Tesouro Direto eu vou dividir basicamente em 3 classes. Selic, né? Que é o seguro, de fato. Se Selic ficar inseguro é porque quebrou o país, aí esquece tudo. Aí você tem os pré-fixados, que para mim são títulos de renda variável, né? Porque você aposta de que a taxa de juros vai cair. Então, quando você compra um título pré-fixado, é que você aposta que a taxa de juros vai cair. Isso só pode ser uma aposta, porque ninguém sabe a maluquice que vai acontecer amanhã, né? Ah, tudo bem, tá estável nos últimos anos, mais ou menos, né? Saiu de 2% para 13%, né? Em um intervalo de, sei lá, nem 12 meses, eu acho. Então, essa estabilidade é relativa. E os atrelados ao IPCA. Os títulos atrelados ao IPCA são os que corrigem a inflação mais uma taxazinha fixa. Certo? Essa taxazinha fixa é a que funciona como um título pré-fixado, é a parte fixa, ou seja, o que ele está dizendo? E aqui, para mim, na minha opinião, é o único título que vai te trazer ganho real sem pensar em especulação, né? Sem pensar em fazer trade de tesouro direto que, cara, dá para fazer, mas não é minha praia, eu não acho que vale a pena, etc. A gente investe em tesouro direto para ter paz. Se eu vou fazer trade de tesouro direto, aí não é paz, é outra coisa, você é profissional e etc. Então, assim, o IPCA ele vai corrigir a inflação e vai te dar mais um percentual de ganho real. Então, vamos supor que a inflação estourou. Deu 20% de inflação em 2024, Deus me livre. Ele vai te dar 20% mais 5%, mais 6%. Aí vai depender como é que tá a taxa de juros. E aí, no curto prazo, quanto mais longo for esse título, maior a variação dele, seja negativa ou positiva. Fato é que depois daqueles 10, 15, 20, 30 anos, ele vai te pagar o que ele prometeu, certo? Então, assim, é um título para você comprar e esquecer que tem. Você só vai lembrar que tem quando chegar no vencimento dele, porque aí, enfim, né, ele vai cair na tua conta e você vai ter que fazer alguma coisa com ele. Por isso que eu digo, ele é um título para aposentadoria, né? LC, que é letra de câmbio. LCI, letra de câmbio imobiliário. LCA, letra de câmbio agrícola. Aí tem o CRI e o CRA. Eu não mexo com nenhum deles. Eu já comprei esses caras, já fiz, porque é tentador, o cara vai te ligar, dizer que o rendimento dele é melhor, vai te oferecer e tal. Esse aqui é o que dá grana, né, para as assessorias, é o que dá grana para as corretoras, porque eles te dão lá um rendimento de, sei lá, Selic mais um pouquinho por cento, e eles têm Selic mais um pocão por cento, né? Então eles te passam só aquilo que interessa para eles. E aí quanto mais grana você tem, mais eles te pagam. Quanto menos grana você tem, menos você recebe, né? Lei da selva. Então, por exemplo, tem um cara, o Raul Sena, vocês devem conhecer, que é o cara do Investidor Sadinho. Ele tem a própria plataforma de investimento deles, que é a Orama, na verdade, só que ele tem a camada dele por cima, que acredito eu, não sei, que eu não conheço. Tem muita coisa desenvolvida, enfim, tem uma camada em cima mesmo que agrega valor, e ele oferece para os alunos dele lá da UVP, que eu também não conheço, eu tenho vontade de conhecer, só que eu acho que o meu conhecimento talvez não quero pagar para ter acesso àquilo. Ele oferece a tal da taxa private para os alunos dele, que dá um pouquinho mais. Mas, sinceramente, voltando aqui, LCI, LCA, LC, CRI, CRA, para mim não faz sentido, porque é o famoso investimento, vou usar a palavra forte, burro, né? Porque você tem um limite de ganho. Ah, Rodolfo, mas LCI, LCA tem a garantia do FGC? Beleza, tem, de fato, funciona, de fato, mas é rolo, cara, é rolo pra tu ganhar R$10 a mais no final do período, sabe? É óbvio, né? Depende de quanto você tá investindo, mas pra mim não faz sentido, sabe? Então eu fujo desses caras. Se você quer fazer, faça por conta e risco, lembrando que o CRI e o CRA, eles não têm esse seguro do FGC, por isso eles costumam pagar um pouquinho a mais, mas aí o risco é risco absurdo, na minha opinião não vale a pena não, teria que pagar muito, e teria que ser uma grana que você tá realmente apostando, vira especulação. Pra mim, especular renda fixa não combina com especulação, beleza? Fundos de investimento, eu já falei pra vocês, né, são basicamente quando o gestor, né, pega uma carteira de crédito privado, que seja, ou o próprio Tesouro Direto, e administra aquilo pra você. Aí geralmente você tem fundos ativos e fundos passivos, e aí é um paradoxo, né? Porque o fundo passivo, o cara vai ali, compra aquele percentual que ele se predispôs a comprar e senta e esquece e é remunerado para isso. Então, porra, para que tu vai pagar alguém para fazer o que você pode fazer? No máximo, porque esse cara tem acesso a instrumentos que você não tem, certo? No máximo por isso, mas, cara, Luciana Seabra, que me perdoe, admiro o trabalho dela, acho ela fantástica, mas acho que fundo de investimento é realmente, sei lá, é o cara que realmente não quer cuidar do próprio dinheiro e pode se dar o luxo de fazer isso. E aí você tem também o paradoxo dos de ativo, né, que são os fundos ativos. Aí esse aí, além de tu pagar a taxa, os caras giram tanto que você paga a taxa triplicada, seja para B3, seja para quem quer que seja, porque quando você compra e vende título, né, você tá pagando taxa. Então, é duvidoso, cara, é duvidoso. Renda variável, onde todo mundo queria chegar, né? Renda variável é o nosso
é o nosso paraíso. Então assim, ó, aqui o rendimento não é fixo, mas assim, fazendo boas escolhas, né, e até mesmo fazendo escolha errada, não, você sempre vai ter uma ação que vai dar zica, que você vai perder grana com ela. Porque a que você escolheu errado e for para zero, ela só pode ir para zero. Ela não pode ir para menos 10, menos 20. Agora que você escolhe certo, ela pode triplicar, quadruplicar, quintuplicar e sextuplicar. Tem um termozinho que a gente chama de 10 baggers, que são as ações que multiplicam por 10 vezes, né? Tá sempre o pessoal em busca das 10 baggers, que é aquilo que vai deixar o cara rico e etc, né? E aí o dilema, o cara compra uma ação, ela tipo multiplica por 10, aí o cara vende, aí ela multiplica depois por 50, né? Então, cara, é complicado. Você trabalhar com renda variável é frustração, sempre. Você nunca vai estar feliz na renda variável. Nunca. Por quê? Porque se você vender uma ação boa, ela vai valorizar mais ainda e você, porra, eu vendi, pô, dava pra segurar mais. Aí se você vender no fundo, aí por padrão já é tristeza, né? Então não tem jeito. Renda variável, cara, o que eu entendo por renda variável? Você pode investir em ações. Ações é o menor pedaço da empresa. Quando você compra uma ação ordinária, e aí, galera, vou já falar um pouquinho sobre as preferenciais e as units, certo? Você está se tornando sócio. Você só é sócio quando você compra ação ordinária. Se você comprou preferencial ou unit, você não é sócio. A unit, talvez, né, se você considerar que a unit tem um pedacinho de ordinária, etc., mas a rigor é ordinária, beleza? Boas empresas, no longo prazo, elas corrigem a inflação, sabe? Então, tipo, se a inflação estourar e a empresa sobreviver, ela vai corrigir a inflação. Por quê? Porque ela reajusta o preço dos serviços, dos produtos, e ela vai continuar ali, ó, corrigindo a inflação. Os ativos dela, muitos deles vão se valorizar por conta da inflação, porque corrige. E fora isso, ela vai ter o retorno, né, da produção dela, do serviço dela, que é onde entra a questão dos dividendos ou do reinvestimento, certo? E aí, assim, toda empresa do Brasil é obrigada a distribuir dividendos, se ela tiver lucro, certo? Empresa que pega o lucro dela e reinveste, ela não teve lucro. Ela reinvestiu, então ela não vai pagar dividendos. Essa empresa não presta? Cara, olha para a VEG aí. A VEG não tem histórico de pagar muito dividendo. Aí você tira suas conclusões. A Apple, né? Tudo bem que tem um ditado, né? Que exceção é exemplo do burro, mas, cara, são muitas exceções, né? De empresas que não pagam dividendo muito grande, e não por isso que você não deve investir nelas, entendeu? Em algum dia pode ser que elas venham a pagar mais dividendos, mas se ela não paga dividendos, uma ou outra, ou ela não tem lucro, aí é uma empresa ruim, ou ela reinveste o lucro dela dentro da própria empresa para trazer mais lucro, o que é muito bom. Teve uma galera que pirou, porque a Itaúsa falou que também que ia diminuir a distribuição de dividendos. Cara, é mentalidade, na minha opinião, mentalidade de noob, né? Noob é galera que não tá começando ou, enfim, tá vendo os influenciadores errados. E fundos imobiliários, né? Então, para mim, renda variável são essas duas classes. Tem mais coisa? Tem, mas essas duas são as principais. E os fundos imobiliários, no Brasil, eles têm juridicamente, eles são instituições diferentes das empresas, né? Eles são, primeiro, você não é sócio, você tem cotas, né? Você é um cotista. Você recebe aluguéis, geralmente mensais. Não é obrigatório ser mensal, mas geralmente eles pagam aluguéis mensais. Eu gosto de pensar assim, sei lá, eu tô andando na avenida aqui, eu moro perto do Shopping Iguatemi, que eu sou cotista de um fundo que tem participação lá. Aí eu vejo, tá vendo? Eu passo ali e falo pra minha filha, não, tá vendo aquela janelinha ali, aquele quadradinho da janela, aquele pedacinho de vidro ali? Aquilo ali é nosso, ó. Aquele pedacinho é nosso, saca? É interessante, sabe? Porque, de fato, você tem um pedacinho daquilo, você recebe todo mês, o menor que seja o valor, R$1, R$2, 80 centavos, 50 centavos, cara, você recebe alguma coisa, cai na tua conta. E, cara, a primeira vez que você recebe aquele pinguinho, por mais que seja um centavinho na sua conta, cara, você fica feliz. Você fica feliz. É importante que você reinvista, né, essa grana, mas não necessariamente você precisa reinvestir naquele cara que te pagou, né? Você pega aquele cara que caiu um pouquinho, que tá com preço melhor, e vai lá e compra ele, desde que ele, né, não tenha virado um fundo imobiliário, uma ação que seja, que perdeu os fundamentos, né? Você não vai dizer qual ação comprar e qual fundo imobiliário comprar? Eu vou passar alguns para vocês estudarem. Ações. O pessoal gosta de dividir as ações em setores. Diversificar em setores. Vou comprar ação de banco, vou comprar ação de serviços públicos, de commodity, apesar que o pessoal costuma dizer que não é bom ter ações de commodity por conta de ciclo de commodity, etc. Aviação, que, enfim, só os malucos gostam de aviação, varejo, enfim, você tem classes, certo? Para mim, os que não tem segredo de você investir são do setor bancário. Você tem uma variedade de opções interessantes aí, né? Aí vai muito do teu apetite ao suposto crescimento, vamos dizer assim, porque você tem os bancões consolidados, né? Você pega Itaú, Bradesco, apesar de Bradesco estar passando por uma fase meio crítica, mas esse crítico dele você vai ver o resultado
resultado dele aí de bilhões, pode esperar. Banco do Brasil, que hoje em dia é a queridinha da galera, né? A própria Itaúsa, que não é só banco, mas como ela tem mais de 90% no Itaú, é bom, pode ser considerado setor bancário também. Você vai ter Santander, as ações de seguro que estão relativamente, né, associadas ao banco, BB Seguridade, acho que a Caixa Seguridade, Porto Seguro, enfim. Todos esses que eu falei aqui até agora, deem uma estudada, né? Podem dar uma estudada, falar, esse cara aqui é bom. Como é que eu estudo, Rodolfo? Primeira dica, e talvez a única dica que eu posso dar para vocês. Na verdade, vão ser duas. É a IPO recente? Se for, esquece. Não mexe com a IPO. Ah, Rodolfo, eu sou teimoso, quero mexer, quero fazer burrice igual você fez com a Ares. Beleza. Bote um pouquinho lá só para você ver como é se ferrar. Não tô dizendo que a Ares não vai dar bom, né? Até quero que dê, porque eu tenho a Ares aqui. Eu gosto, né? É uma empresa que eu sei onde é que fica a sede, é da área que eu trabalho, enfim, torço pros caras, mas eu não, tipo, é um abacaxi, né? Eu comprei ela, sei lá, R$4, deve estar valendo 80 centavos, nem sei, eu nem olho porque eu não olho. A IPO, foge de IPO e que tenha lucro. Olha assim, ó, essa empresa já está tendo lucro nos últimos 8 anos, por exemplo, nos últimos 10 anos. Cara, pode comprar. Compra e esquece. Agora não pega todo o seu dinheiro e bota nessa empresa. Não faça isso. Não faça isso. Principalmente hoje em dia, porque não vou dizer que tá tudo no topo, porque ninguém sabe o que é o topo. Mas, se você olhar para os gráficos, né, se você olhar para o mercado hoje em dia, em teoria as ações se valorizaram muito. Então, você quer comprar para poder começar, vai lá e compra. Pouquinho mesmo, sabe? Divide o dinheiro que você tem para investir em 10, até em mais de 10, né? Porque você não vai comprar só uma ação, né? Divide em vários pedacinhos e vai todo mês, coloca. Eu vou fazer um vídeo explicando como é que faz a história do balanceamento de carteira. Na verdade, já tem vídeo sobre isso aqui, mas eu vou fazer um melhor depois, mais didático. E aí todo mês você vai botando um pouquinho. Enquanto isso, você deixa lá na poupança, renda Selic, quer que seja. De poupança é melhor, a não ser que já esteja na Selic, deixa lá mesmo, porque a diferença da Selic para a poupança depois vai ser quase nada, né? Dependendo do capital que você tem. Mas se você tem muito capital, você nem tá aqui vendo esse vídeo. Então, ações, ó, de banco, tem essas aí, a VEG que eu falei para vocês, a Porto Seguro, Itaúsa, eu particularmente gosto da Cielo. Para mim, Cielo é uma empresa massa e barata, né? Então, com R$4, R$5 você compra a ação da Cielo no fracionário. Para mim, é uma das ações que ainda dá para comprar sem ficar pensando, porra, tá caro, entendeu? A própria ação do Bradesco, pra mim, Bradesco tá barato ainda. Deixa eu ver que mais de ação que eu posso falar pra vocês. Moinhos Dias Branco, cara. Porra, que empresa, cara. Que empresa redondinha. Odontoprev, gosto muito de Odontoprev. Putz, tá bom, de ações. Essa é pra vocês estudarem, não é pra comprar. É pra ver e escolher algumas pra vocês comprarem um pouquinho. Fundo imobiliário, cara, já falei. Eu sou fã da Quineia, então praticamente qualquer coisa da Quineia que você se interessar vai ser uma boa opção, na minha opinião. Só que não compre ainda antes de estudar um pouquinho, porque o fundo imobiliário se divide em 3 categorias, basicamente, que são os fundos de tijolos, né? Você vai ter lajes corporativas, galpão logístico, vai ter shopping center, você vai ter, não se resume só a isso, certo? Eu tô dando uma pincelada. Você vai ter os fundos de papéis, né? Que são aqueles que emprestam dinheiro, na realidade por trás eles compram CRI e CRA, LCI e LCA também, né? Mas eles sabem o que estão fazendo e eles têm as securitizadoras, né? Que é o quê? O cara tá ali, deu dinheiro para construir um shopping. O shopping, só o terreno do shopping vale, sei lá, vou botar 10 milhões. E às vezes ele empresta menos do que vale o terreno, por exemplo, né? E o cara tem aquilo como garantia. Ou seja, se o cara não pagar, ele tem a garantia do terreno, a garantia do rendimento das lojas e tem a garantia, muita garantia. Só que aí tu vai ter, né? Tu vai ter... Aqui eu já tô sendo meio avançado, mas você vai ter, por exemplo, os high yield, né? E os high grade. Os high yield é que tem um risco maior, porque ele empresta dinheiro para quem não tem um nome tão bom assim no mercado. O high grade não, é só o filezinho, né? Tanto é que ele empresta dinheiro para a galera top, que não vai deixar de pagar, provavelmente, mas também essa galera não vai querer pagar um juros maior, ou seja, o risco é menor. Aí você tem os fundos de fundos, que para quem está começando pode ser uma boa, né? Só que aí você tem que aceitar que você vai estar pagando taxa adicional, né? Porque aí você vai ter um cara para gerir fundos que já são geridos. Taxa de administração em cima de taxa de administração, mas pode ser um bom começo para a diversificação, certo? Então você tem essas 3 classes, tijolos, papéis e FOF. Dá para você diversificar nas 3, até dá, mas eu acho que não faz sentido você ter tijolo, ter papel e ainda ter FOF, sabe? Tira o FOF, bota os outros 2 ou bota só FOF até você se sentir confortável para ter tijolo e papéis, beleza? E assim, ó, nessa época que o juros está caindo, os títulos de papéis estão baratos, né? Em teoria desvalorizados. Principalmente os atrelados à inflação, né? A inflação caindo, esses caras perderam um pouquinho, então pode ser que seja uma hora boa ainda de comprar esses caras, né? A hora boa mesmo acho que já passou, mas ainda tá interessante.
interessante. Você tem fundos aí que estão com preço interessante. Investimento no exterior. Como eu falei, isso aqui não é para iniciante. Pode ser para iniciante se você já tem uma granazinha, porque você mandar R$100 para transformar em dólar é $20. $20 você vai comprar 0,0000001, né, do um estoque ou do fundo imobiliário. Mas aqui a regra é muito parecida. Hoje em dia é muito fácil você ter conta em corretoras fora, né? Você vai ter aí, por exemplo, a Ameritrade, a Charles Schwab, mas acho que a Charles Schwab mudou de nome agora. Você vai ter a própria Evony, que foi comprada pelo Itaú, pelo menos parte dela. Você vai ter a Nomad. Só que aí tem o seguinte, os puristas, não sem razão, falam que se você investe no exterior com o objetivo, né, de diminuir o seu risco de uma loucura no país, por exemplo, no Brasil, você não pode investir em corretoras que têm relação com instituições no Brasil. Por quê? Porque imagina, você botou todo o seu dinheiro na Evony. A Evony está atrelada ao Itaú. Aí o governo, independente de qual for, pirou. Aí, galera, ninguém mais saca dinheiro, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Congelou tudo. Vocês agora vão pastar no inferno. Cara, essas corretoras ainda estão sob regulamentação brasileira, e aí você não tem o que fazer, sentar e chorar. Que não é o caso da Evony, principalmente agora, e da Nomad. Por que eu falo isso? Porque hoje você já consegue fazer transferência nas duas corretoras para outra conta fora do Brasil. Só que você teria que ter conta em outra corretora fora do Brasil. É rolo, mas eu, Rodolfo, utilizo e recomendo, né, Evony e Nomad. Ah, Rodolfo, por que tu bota nas duas? Porque eu sou burro. Era pra escolher só uma, isso só me dá confusão, mas enfim. Eu vou deixar o linkzinho da Nomad aí, que você se inscrevendo por esse link, você ganha $10 e acho que se mandar $50 pra lá, e eu ganho 10 também. Então se você quiser contribuir dessa forma, fica à vontade. É um linkzinho que eu vou deixar aí no vídeo. Gosto muito das duas. Eu acho que a Evony é melhor para você acompanhar relatórios. Ela publica relatórios com a frequência... Relatório que eu digo é extrato da conta, relatório de câmbio, porque investir no exterior te traz uma camada de complexidade no que diz respeito ao cuidado com imposto de renda, certo? Se você não vai vender, é uma coisa que você não precisa se preocupar tanto. No entanto, algum dia você vai vender, né? Lá na frente. Então tem algumas regrinhas que é importante você entender para poder fazer isso da forma mais tranquila possível. Nos Estados Unidos a gente tem as stocks, que são as ações de empresas, e os REITs, que são como se fossem os fundos imobiliários. É como se fossem. Não são. Por quê? Porque lá eles são empresas também. Então, assim, juridicamente, né, eles são muito mais parecidos com empresas lá, praticamente a mesma coisa, e aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, os fundos imobiliários é uma instituição diferente de uma empresa, certo? Para indicar ações lá, cara, olha para tua casa, assim, algum produto eletrônico que você tem, que todo mundo tem, né, algum produto alimentício, cara, que você não vive sem, né, que seu filho não vive sem. É só procurar aí, cara. Vai lá, olha o resultado dessas empresas aí nos últimos 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, porque as empresas americanas estão lá, às vezes, há 100 anos. E as próprias REITs, como é que eu escolhi o REITs? É um pouquinho mais difícil, mas eu vou fazer um vídeo outra hora um pouco melhor, com mais detalhes, mas também não dá pra você fugir muito disso não. Você pensa logo assim, cara, tudo tá na nuvem, né? Nuvem precisa de data center precisa de prédio. Quais são os fundos lá nos Estados Unidos, os REITs, que trabalham com data center? O Equinix e é um bom começo, dá uma estudada nesses caras, só como exemplo. Cara, tem a diferença desses caras dos Estados Unidos, os caras do Brasil, é que esses caras dos Estados Unidos, geralmente eles têm imóveis no mundo inteiro, né? Então tem um lá que acho que é a AMT, que é a American ATM ou AMT, American Tower Corporation, né? Que ela investe em torres de transmissão de telefonia celular, de radiofrequência, etc. Ela tem torre no mundo inteiro, né? E é um negócio que a gente usa. Se duvidar, você olha pro prédio do lado da tua casa aí e vê uma antena em cima dele. Se duvidar, aquela antena é da AMT, entendeu? Então, tem muita opção mesmo. Depois eu explico como é que vocês podem procurar, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa mais para falar. Nos Estados Unidos, os REITs são tributados. No Brasil, os fundos imobiliários ainda não são tributados, certo? O que é interessante, ou seja, não tem imposto de renda neles, exceto compra e venda. Ganho de capital no fundo imobiliário no Brasil é 20%, não importa quanto. Reserva de valor, galera. Acho que tá chegando no final aqui. É tudo aquilo que aconteça, que acontecer, muito provavelmente vai preservar o valor. Pode apocalipse zumbi, aquilo ali de alguma forma vai ter algum valor ainda, né? Então, basicamente, é tudo aquilo que você pode carregar de alguma forma e que tem a questão da escassez, né? Que é escasso, ou seja, você não pode criar o tempo inteiro, por isso que ele tem valor, e que você consegue transformar aquilo em subsistência, né? Então, por exemplo, metais preciosos, o ouro, desde que é ouro, conhecido como a reserva de valor padrão. Às vezes eu fico me pensando sobre isso, se faz sentido mesmo, mas, cara, você vê, né? Ouro é ouro e pronto. Como é que comprar ouro? Cara, você pode comprar, né? Você
pode desde comprar o ouro metal mesmo, mas você pode investir em fundos, né, em ETFs de ouro, enfim, tem como fazer isso aí. Apesar que fazendo dessa forma, eu acho que ele deixa de ser reserva de valor, certo? Conhecimento, cara, o pessoal não diz que não, mas cara, a maior reserva de valor que você pode ter é conhecimento, porque isso ninguém tira de você, só doença, né? Doença tira tudo de você. Então, saúde, investir na sua saúde e no conhecimento é reserva de valor. Por quê? Cara, você tendo saúde, conhecimento, você sempre vai conseguir emprego. Não importa governo, não importa o que está acontecendo no mundo, cara, tem coisa que, cara, que sempre vai ser necessário. Criptomoedas, o pessoal diz, né? Eu concordo parcialmente. Eu não tenho criptomoeda como reserva de valor, eu tenho criptomoeda como especulação. Imóveis não deixa de ser reserva de valor, porque desde que o mundo é mundo, né? A não ser que às vezes tem regiões que o imóvel se desvaloriza, etc. Mas via de regra os imóveis conseguem garantir, né, e acompanhar a inflação. Então essas seriam as reservas de valor e é importante você ter para que se tudo der errado, né, você consiga pegar a sua trouxinha ali com sua reserva de valor, fugir aí para Nicarágua. Nicarágua é sacanagem, mas sei lá, para outro canto. Tem gente que diz, por exemplo, que o passaporte, o visto, um segundo idioma, tudo isso são reservas de valores, né? Porque te faz ter opções. E aí, galera, próximos passos, né? Agora você já pode abrir sua conta na corretora, se você já não tiver, desenhar uma carteira, e aí, se você é um cara novo, um cara jovem, pensa assim, ó, 30% renda fixa e o resto renda variável. Aí essa renda variável você pode dividir ali igualmente entre ações, fundos imobiliários, REITs e stocks. Agora, REITs e stocks, cara, só se você tiver uma grana um pouquinho maior, não vai para essa ainda não, certo? Começa com o básico. Então, imagina que você vai ali 30% renda fixa, aí dentro da renda fixa você vai fazer o seguinte: quanto é de dinheiro que eu vou precisar o ano que vem para eu comprar, fazer uma viagem, para comprar um carro, para eu comprar um apartamento, bom. É pro ano que vem? Então Selic. Acho que não tem nem mais título Selic do ano que vem, mas enfim, o Selic mais próximo que tiver. Não, isso aqui é para eu comprar um carro, mas eu vou comprar um carro mega top, que vai custar uma grana, mas eu só vou precisar trocar meu carro daqui a 5 anos, ou daqui a 6 anos, 7 anos, 8 anos. Então você, tem algum título do IPCA ali perto de quando eu vou trocar o meu carro, ou quando eu vou comprar um apartamento? Tem, beleza, vai nele, só que você tem que carregar até o vencimento, beleza? Então Selic, IPCA, cara, se você tiver aquela grana do dia a dia que tá pingando na conta corrente, né, e quiser colocar naquele CDB automáticozinho, pode, mas assim, aquela grana lá é só porque tá parado na conta corrente, não entenda aquilo como investimento, certo? Pode deixar lá, tem a poupança, né, a poupança também, mas poupança para reserva de emergência, né, faça sua reserva de emergência lá, e reserva de emergência não tem um percentual dentro do teu patrimônio de investimento, certo? Reserva de emergência é outra coisa, você precisa ter ali o que você se sentir confortável, caso você perca emprego, né, passe por um perrengue, uma grana eu diria para 6 meses. Tenta ter uma grana na reserva de emergência que te segura 6 meses. Não 6 meses com o teu padrão de vida, né, top, mas 6 meses para você levar sem desespero, sem precisar vender as coisas no fundo. Eu falei 30%, né? Os outros 70%, vamos botar 35% renda variável, ações e 35% fundo imobiliário. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar 40% em ações e 30% em fundo imobiliário, certo? Estou dizendo aqui um parâmetro, mas você faz do seu jeito. 40 ações. Aí você vai pegar ali, né, ações de empresas que não são IPO, né, ou seja, que não são recentes na bolsa, que tem lucro há 8, 10 anos, e dividir em segmentos. Em vez de você comprar, por exemplo, vamos supor que desses 40% em ações, você vai ter, vamos botar 8 ações. Certo? 8 ações, que é uma diversificação massa já, muito boa. Ideal seria 10. Então, você vai ter 8 ações, 40%. Cada empresa dessa vai ter 5% ali, certo? Aí você pega, por exemplo, banco, pega uma empresa seguradora, interessante, você pode pegar alguma concessionária de serviço público. Aí você pode estudar, por exemplo, vou dizer, se a Energias Brasil ainda estivesse na bolsa, eu ia falar ela, mas não tá. Então você pode pegar ali acho que a Equatorial, a CPFL, você pode pegar a Neoenergia. Não tenho nenhuma dessas. Na verdade, eu tenho uma delas. Talvez esteja indicando, olhe, faça a sua própria conclusão, não é indicação, não compra cega. Aí você pode pegar seguradora, que eu já falei, banco, concessionária, você vai ter, dentro das concessionárias, você vai ter empresa com linha de transmissão, você tem as de bens, né, bens duráveis, como a VEG, a Moinho Dias Branco, mas eu diria que a Moinho Dias Branco ela é meio cíclica, mas é uma empresa massa. Você vai ter algumas relacionadas à saúde, por exemplo. Eu gosto da Odontoprev. Eu tenho outra de saúde que é uma das tranqueiras que eu comprei por indicação de casa de research, que é a Qualicorp. Tô tomando pesado, 90% eu acho de prejuízo nela, mas o limite é o zero, né? Então o que eu já ganhei nas outras, açaí cheira nem fede. Ou seja, Qualicorp, se você quiser ver uma que tá dando ruim, vai lá, olha a Qualicorp, beleza? Cara, tem muita coisa. Tem a TOTUS, que é de software no Brasil, tem, deixa eu ver aqui mais, a Ambev, né? Mas a Ambev é uma empresa que já tá ali
ela já é muito grande, né, muito inchada, ela não é uma empresa de crescimento, é comprar ali para ser feliz naquela variaçãozinha que ela tem ali, sabe? Ninguém deixa de beber cerveja, então é sucesso ali. O máximo que tem é a concorrência da Heineken, né, e basicamente só da Heineken. E aí fundos imobiliários, aí você diversifica, né? Você pega dos 30%, você faz 15%, não vou dizer 15%, aí você tem que estudar, mas vamos botar 15, 15. 15 tijolo, 15 papel, beleza? Pronto. Aí você escolhe ali dentro dessas classes e monta sua carteira. Ah, Rodolfo, tenho só R$100 para investir. Esquece, você não está investindo, você está aprendendo. Você quer dar o primeiro passo, você quer ser picado lá pela aranha do Homem-Aranha, picado pelo vermezinho que tua vida dali para frente você vai ficar pensando em investimento. Então você abre a conta na corretora, pega seus R$100, compra, sei lá, compra Tesouro Selic, acho que dá para comprar Tesouro Selic com R$30 mais ou menos. Aí compra ali uma ação de valor baixo no fracionário mesmo, um lotezinho só de, ou dois, quer que seja, e tenta fazer esse balanceamento, dentro desse mesmo balanceamento, se é possível. No mês que vem, você tenta manter o mesmo balanceamento, você vai ver qual ação subiu muito, qual ação caiu. A que caiu é a que você vai comprar para poder equilibrar. Não tem problema se passar um pouquinho, certo? Não tem menor problema, você vai fazendo isso. Faz isso, cara, faz isso por uns 3, 4 meses, se você se aguentar, né? Você vai ver que massa é isso. Que massa é, beleza? 30% renda fixa, 40% renda variável, ação, 30% fundos imobiliários. Define os percentuais e todo mês você tenta equilibrar aqueles percentuais sem vender, é só compra, beleza? Se as ações subirem muito, significa que a tua renda fixa vai cair, que você precisa comprar mais renda fixa. Se a renda fixa né, vai subindo, em teoria, vai subindo e as suas ações caírem, então você vai ter que escolher uma ação aqui para aportar, para compensar. E aí você vai fazendo isso aqui, ó. E aí, quem nunca ouviu a galera falar, a regra de ouro é o seguinte: quando a renda fixa está dando bom, as ações estão dando ruim. Quando as ações estão dando bom, a renda fixa está dando ruim. Você compra quem? Quem está dando ruim. Beleza? Eu preciso, mais uma vez, né, dizer que a gente tem área de membros aqui, o pessoal que está dando valor ao canal, que acha que eu tenho uma contribuição positiva, se inscreve aí como membro, né? Tem 2 categorias, o Supporter e o Terminator. Pra galera que é membro, eu tô deixando as estratégias ali. Eu vou montar depois uma planilha, né, de acompanhamento de carteira. Eu vou pegar a minha e dar uma modificada, que a minha é meio pobre, assim, pobre em termos de formatação. Vou deixar lá pra galera que é membro. Tô considerando ainda a questão do Telegram, provavelmente Telegram ou Discord, pra galera que é membro também. E se você não é membro, não quer ser membro, cara, dá só o seu like aí, compartilha, comenta aqui. Pô, adoro receber comentário de vocês, né? Muito obrigado aí pela sua presença. Ficou aqui até o final. Espero que tenham gostado. E eu vou tentar equilibrar, né, a educação com a parte doideira de automação, que não deixa de ser educação também, porque eu ensino a programar lá, beleza? Galera, feliz 2024 para vocês, tudo de bom, e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, fui!